Olá, meus amigos, espero que vocês estejam bem. A gente vai dar continuidade aos nossos encontros de maneira distante e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o feudalismo. Eu resolvi dividir esse tema em duas partes. Essa é a primeira parte. O que foi feudalismo? Feudalismo foi um modelo de sociedade. Vejam, alguns aspectos políticos, econômicos, religiosos, culturais, sociais marcaram, em determinado período, a Europa Ocidental. Quando a gente visualiza o mapa, a Europa Ocidental é a parte da Europa que está mais próxima do Oceano Atlântico, tá? Essa parte litorânea. Então, a Europa Ocidental foi marcada pelo feudalismo em determinado momento da história. E esse modelo de sociedade chamado de feudalismo, a partir de que momento ele surgiu? A formação do feudalismo ela se deu a partir do momento em que o Império Romano do Ocidente ele entrou em decadência. Todo mundo já ouviu falar aqui do Império Romano. A partir do momento em que o Império Romano do Ocidente entrou em crise por várias razões, e principalmente econômica, isso possibilitou com que vários povos, chamados de povos germânicos, né, ou também bárbaros, começaram a invadir o território romano. No mapa a gente pode visualizar que essa parte que está em azul corresponde ou correspondia ao Império Romano do Ocidente. Foi exatamente esse território que começou a ser ocupado por vários povos germânicos, também chamados de povos bárbaros, porque eles vinham de fora, não falavam latim, que era a língua oficial de Roma, e que não estavam sobre as ordens, sobre a política romana. Então, esses povos germânicos começaram a invadir, a gente pode visualizar no mapa, que essa parte que está em destaque em amarelo, esses vários povos começaram a invadir o território romano, o enfraquecendo ainda mais. Esses dois fatores, a decadência do Império Romano com a invasão dos povos bárbaros, possibilitou a mudança da característica daquela sociedade que existia ali. Vamos ver mais adiante as suas características. Durante o período em que o feudalismo começou a se formar, a sociedade europeia ocidental, ela se caracterizou por ser uma sociedade ruralizada. Quer dizer o quê? Quer dizer que a maioria das pessoas daquele lugar, daquela parte da Europa Ocidental, estavam concentradas no campo, né? Como eu falei para vocês, a crise do Império Romano fez com que muitas pessoas saíssem das cidades e fossem em direção ao interior, ao campo. Muitas pessoas que não tinham posse, inclusive, se sujeitaram a outras, né, para trabalhar em terras de pessoas, né, e se sujeitando a pagar impostos pelo uso da terra, naturalmente. O feudalismo combinou elementos de origem romana, como colonato, e germânica, como comitatus. Esse mapa aqui ele mostra para a gente alguns reinos que se formaram a partir da queda do Império Romano. E exatamente com a chegada desses povos germânicos, vários reinos se formaram. Então, esse processo possibilitou uma nova característica para aquele lugar. Tá? Então, vejam bem, com essa mistura de culturas, de práticas, tanto de Roma como dos povos germânicos, isso possibilitou a formação do feudalismo. O colonato, por exemplo, quando alguém se sujeitava a trabalhar na terra de outra pessoa, né, se comprometendo em pagar por isso. O comitatus, que era uma característica de origem germânica, né, que trata mais da fidelidade, daquele acordo, da palavra existente de uma pessoa com outra pessoa, né, aquela característica da fidelidade. A palavra feudo significa um bem ou um direito dado a alguém em troca de fidelidade e outras obrigações. Feudo é igual grande propriedade.
Aquele que cedia o bem se tornava suzerano e aquele que recebia passava a ser vassalo. Feudo, durante o período do feudalismo, durante esse momento, né, de sociedade europeia ocidental, correspondia a uma grande propriedade. É verdade também que não era apenas terra que significava feudo, mas também qualquer outro bem. Suzerania e vassalagem. O que era suzerania e vassalagem? Eram relações baseadas na dependência e na fidelidade. Era um juramento solene diante da Bíblia ou outras relíquias. O suzerano deveria conceder o feudo e proteger. O vassalo tinha a missão de auxiliar militarmente e também auxiliar economicamente o seu suzerano. Basicamente é o seguinte: quando essas pessoas que não tinham posses começaram ou indo da cidade ou também que já eram do campo e começaram a se sujeitar a outras pessoas, ao trabalho em outros locais, né, em uma terra, em uma propriedade que não era sua, existia todo um processo, um cerimonial, um processo ritualístico, né, em que a Igreja Católica, que era a principal instituição religiosa da época, ela estava também nesse processo, como principal intermediadora. Então, o suzerano, que era aquele que tinha posse, o proprietário, quando ele concedia um pedaço de terra a alguém que não tinha, né, eles estavam ali em uma relação de troca. Porque aquele que não tinha terra se sujeitava a trabalhar para alguém que tinha, né, em troca de pagamento de impostos, de tributos, em troca de fidelidade. Os feudos eram estruturas quase que independentes uns dos outros, apesar de pertencerem a um reino. Esse slide aqui mostra para a gente um pouco sobre as características físicas de um feudo. O feudo ele era composto por várias partes. O manso senhorial, que era a área destinada ao proprietário, né, os pastos destinados ao proprietário da terra. O manso comunal, que era a área destinada para uso tanto do proprietário da terra como também para aquele que estava usufruindo da terra em um determinado momento, né? No caso, eu estou falando aqui do servo. E também o manso servil, que era aquela área destinada para a plantação, para o cultivo por parte do servo. Durante o feudalismo, existia um poder que ele era caracterizado pela descentralização. Ou seja, cada feudo tinha suas características. Vejam, os feudos pertenciam a um determinado reino, porém, eles tinham uma determinada autonomia. Eles tinham suas características específicas. Tá? Eles desfrutavam de determinada autonomia, de determinada liberdade. Os feudos, eles faziam aliança entre si, normalmente em busca de proteção, né, em busca de acordos também, muitas vezes comerciais, só que esses acordos comerciais eles eram relações que se davam de maneira, eram caracterizadas por uma troca direta, né? Vejam que os sistemas econômicos eles vão se desenvolver, né? Durante esse período da sociedade feudal, a sociedade estava muito ligada à terra, pertencia principalmente ao campo, né? É com o enfraquecimento desse sistema feudal que as relações de troca, de comércio, elas vão começar a se intensificar. Mas naquele momento, naquele período da sociedade europeia ocidental, a maior parte das pessoas conviviam no campo. Então, dessa forma, os feudos eles se organizavam de maneira independente, como eu acabei de falar. Tinham suas moedas, suas leis, nem todos os feudos tinham suas moedas, certo? E tinham suas leis específicas, tinham seu sistema de defesa e também várias outras
outras características. Essa é a nossa primeira parte, a gente vai dar continuidade na segunda. Valeu, até mais!